Abra sua Bíblia no livro que foi escolhido pelas irmãs, com a combinação da direção geral e o pastor da igreja. Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. E vamos ler o versículo 10, que, segundo informação, é o versículo, parece-me, do tema, não é isso? Daniel 10 e 6. O Daniel 6 e 10, que diz assim, Daniel 6 e 10. Inclusive, eu não sei, o tema é mulheres revestidas pelo poder de Deus. Mulheres revestidas pelo poder da oração. Mulheres revestidas pelo poder da oração. Glória a Deus. Baseado neste tema, Daniel 6 e 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quanto diz amém? Graças a Deus. Revendo também o companheiro, nosso irmão Ivonaldo, seu filho Daniel, está ali. E a igreja de Feira Nova, uma boa parte das irmãs, também é um dia, se Deus quiser, com a permissão do pastor local, a gente vai dar uma glória a Deus e orar no Cid Oração na terça-feira ali, que eu já estou com desejo faz tempo, mas a correria é grande. Agora há pouco chegamos de viagem, mas o Senhor é bom. Daniel 6 e 10. Amados, queremos agradecer a Deus por tudo e a igreja continua orando para que dentro de poucos tempos possamos trazer uma palavra cristocêntrica genuína para o nosso coração. Observamos o que diz aqui. Nós observamos Daniel 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes se punham de joelhos, e orava, e dava graças. Glória a Deus. Diga comigo assim, dava graças. Glória a Deus. Não é fácil, diante de uma demanda muito grande, e de uma situação caótica que ele estava percebendo ali contra ele, mas dava graças a Deus. O motivo de dar graça a Deus é porque Daniel tinha um bom hábito, ele orava. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Glória a Deus. Amados irmãos, observamos, antes de tudo, Daniel, este servo de Deus, foi um jovem. Daniel, este servo de Deus, ele foi um jovem que foi transportado de Judá para o reino babilônico, quando Nabucodonosor ele enfrentou ali, ou saqueou a cidade de Jerusalém. E observamos que Daniel foi um grande homem de Deus e serviu como servo de Deus a 4 reis. Ele passou por um período de 4 reis. Por exemplo, Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Sírio. Daniel passou pela mão de 4 impérios, 4 reis poderosos. E observamos que Daniel foi tão fiel a Deus que todos os reis que assumiram depois de Nabucodonosor, como Belsazar, filho de Nabucodonosor, Dario e Sírio, eles ainda colocaram Daniel para trabalhar no seu reinado. Daniel foi um grande homem de Deus. Mas aqui no versículo, observamos que, diz a palavra do Senhor, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Que escritura era essa? Claro e evidente que a igreja já sabe. E podemos discorrer aqui rapidinho um pouco sobre este capítulo 6. Amados, conforme o versículo 1 por diante de Daniel, a Bíblia diz que pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino 120 presidentes que estivessem sobre o seu reino. O rei, ele achou por bem de dividir em 120 municípios durante o seu reinado, e em cada município ou província colocar um governador. E entre esses governadores, a Bíblia diz que o rei pensou
em colocar 3 pessoas para trabalhar consigo, não é? Ou seja, ao seu redor, que sejam seus ministros, podemos dizer assim. E esses 3, um dos 3 era Daniel. E a palavra do Senhor diz que Daniel, ele trabalhava honestamente com o rei Nabucodonosor, entre os seus colegas, seus 2 colegas. Mas tudo ia bem. Porém, a Bíblia diz que, versículo 2, diz sobre estes 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então esse presidente, Daniel era um desses 3. A Bíblia diz que, então o mesmo Daniel se destacou diante desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o seu reino. Ou seja, enquanto o rei queria organizar, colocando 120 presidentes para tomar conta de cada província, um presidente, e 3 ministros que ficassem ao seu redor para administrar junto com o rei, e o rei não tivesse sofrimento. Ou seja, quando as pessoas viessem para os 3 ministros do rei trazer as causas, os problemas, para que os ministros resolvessem. Mas enquanto isso, diz a Bíblia, que Daniel, ele se destacava, e o motivo de Daniel se destacar está no versículo 4. A Bíblia diz que Daniel, ele tinha o espírito excelente e ele era fiel. Glória a Deus. Então, Daniel, ele tinha o espírito excelente e ele era fiel. O segredo está aí, é ter o Espírito de Deus na vida e ser fiel a este Deus Todo-Poderoso. Então, glória a Deus, por Daniel ser fiel a Deus e ter esse Espírito de Deus na vida, ele se destacava. E eu quero dizer para a igreja que quem tem o Espírito de Deus, ele se destaca. Não é que ele precisa colocar uma placa, não é que ele precisa, como já disse aqui nosso irmão Ivanado, ele precisa dizer eu sou bom, eu sou inteligente, aleluia. Não precisa não, porque o próprio Deus dá essa graça, essa unção, esse poder, para que ele possa exercer algo diante de Deus, e os que estão ao seu redor, ele percebe, ele vê, irmãos, ele contempla e diz logo, esse tem um segredo, é diferente dos outros, porque a gente vê algo nele que não vê nos outros, porque quem tem o Espírito de Deus tem graça, e principalmente quem ora tem graça, e quem ora tem unção e é revestido pelo poder da oração. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando o rei pensou em constituí-lo, ou seja, nomear entre os 3 ministros, o rei pensou, disse, Daniel, ele vai ser um dos principais, a maior autoridade vai ser Daniel, depois de mim, Daniel, primeira cadeira será a minha, a segunda é Daniel, ele vai administrar comigo, e tudo que eu quero vai ser com ele, e os outros ministros, o que quiser também, tem que vir a ele, e os 120 presidentes tem que vir também para ele, porque ele é diferente, ele tem algo nele que chama atenção, o camarada é fiel, e eu vejo Deus na vida dele. Glória a Deus. E meus irmãos, a palavra do Senhor diz que quando o rei pensou em colocar Daniel como um dos primeiros ministros, então diz a Bíblia, quando o rei pensou, então criou ali entre os seus amigos de trabalho, uma inveja, não é? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você nesta tarde. Tudo está bom até enquanto Deus não fale com você. Tu acredita nisso? Eu vou te revelar. Glória a Deus. Tudo está bom. Aleluia. Até enquanto Deus não revele algo a você, ou não conte algo revele algo para você e alguém escuta. Glória a Deus. O Daniel estava numa boa. Os seus amigos legais com ele, como sempre. Mas quando percebeu que o rei disse, eu vou colocar Daniel como meu primeiro-ministro. Daniel vai sentar na cadeira ao meu lado. Para que o rei pensou? Para que o rei falou isso, irmãos?
Glória a Deus. Quando o rei falou isso, os seus inimigos, que dizia ser amigos, então, amados irmãos, seus colegas de trabalho, ou melhor, colegas de trabalho, disse logo: o rei vai colocar Daniel como primeiro-ministro. E isso não pode acontecer. Na hora fizeram um mutim, fizeram uma reunião, sem Daniel estar presente. Glória a Deus. Uma reunião sem Daniel estar presente. Mas fica atento aí que Deus tem uma palavra para você nesta tarde. Porque eu sempre digo com muita propriedade: Deus fala, fala. Deus cumpre, cumpre. A gente paga o preço, mas a palavra de Deus se cumpre na hora. Se cumpre, glória a Deus, aleluia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus fala, Deus confirma, Deus cumpre. E se a gente for fiel, Deus faz o milagre. E eu quero dizer para você que você deve ter um exemplo igual a Daniel. Ficar no melhor lugar para Deus cumprir. Irmão, diz qual é o melhor lugar? Glória a Deus. Qual é o melhor lugar? É no centro da vontade de Deus. É debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, e no tempo certo e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Só quem exalta é Deus, só quem levanta é Deus, só quem dá nome é Deus, só quem faz milagre é Deus, só quem faz sentar em cadeira de príncipe é Deus, só quem ergue é Deus, só quem abençoa é Deus, só quem estende a mão é Deus, só quem dá livramento é Deus, só quem fala com a gente é Deus. E nesta tarde abençoada, Ele está dizendo para você e para mim: eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu sou o Deus de Daniel, de Abraão, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Eu sou o Deus de Isaac e de Jacó, e eu sou o Deus dessa igreja. Glória a Deus. E meus irmãos, quando o rei falou que, o rei falou que ia colocar Daniel como ministro, um dos primeiros, seria a maior autoridade depois do rei. Então eles disseram: não pode uma coisa dessa, não dá certo, esse crente não dá certo, que veio de lá de Judá para cá e agora tem nome aqui, mas quando Deus quer não há quem possa impedir. Quando Deus quer, Deus faz. Deus dá nome a quem Ele quer. Deus faz como quer. Deus usa quem quer. Deus levanta quem quer. Deus abençoa quem quer. Abre a porta para quem quer. Porque a chave quem tem é Ele. Ele mesmo disse: eu tenho a chave de Davi. Aleluia. A porta que eu abri ninguém fecha. E aqui eu fechar ninguém pode abrir. Quem tem a chave é Ele. Quem está no controle é Ele. Quem manda em tudo é Ele. Ele manda nos reis, Ele manda nas autoridades, Ele manda nos governos, Ele manda no universo, Ele manda no mundo, Ele manda em cima nos céus, nos anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele manda em milícia de anjos. Ele manda nas estrelas. Ele manda no sol, na lua. Aleluia. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus nesta tarde e sentir a presença do Altíssimo. Ele manda aqui embaixo na terra nos homens, Ele manda debaixo da terra no inimigo, no Senhor, ou seja, em Satanás. Ele manda nos demônios, Ele manda na natureza, Ele manda em tudo e em todos, e não é mandado. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Oh, glória. E levantaram-se contra ele. E fizeram um grupo. E foram falar com o rei. Irmão, vou correr aqui agora. Glória a Deus. E foram falar com o rei. Chamaram a atenção do rei. E disseram: Rei Dário ou Dario. Ô Dario, nós se reunimos, todos nós, as autoridades aqui do seu reino, todas as autoridades do seu reino,
E o rei inocente não sabia do que se tratava. Ele disse, olhe, faça aí. Sabe por que eles fizeram isso, irmão? Foram para o rei. Porque a Bíblia diz que quando eles souberam que Daniel seria um dos primeiros ministros, eles foram no gabinete de Daniel, na linguagem popular. Ou seja, foram investigar a vida de Daniel, o emprego de Daniel, o serviço de Daniel. E a Bíblia diz que não acharam nada que pudesse lhe acusar. Sabe por que não acharam? Porque a Bíblia diz duas coisas. Ele era fiel e tinha um espírito excelente. Aleluia! Ele era fiel, irmãos. Daniel era fiel. E desde o princípio que Daniel era fiel, desde a sua juventude, que Daniel honrava a Deus. Se lembra do capítulo 1, que eu não quero tecer comentário? Aleluia, que ele assentou no seu coração, versículo 8 do capítulo 1, assentou no coração de não se contaminar com o manjar do rei. Daniel já era fiel a Deus desde cedo. Ele disse, eu posso estar em terra estranha, num governo estranho, trabalhando aqui, aleluia, num lugar diferente, distante da minha pátria, da minha família, dos meus parentes, glória a Deus, mas não estou distante de Deus, porque aonde eu for, Deus vai comigo, e aonde eu estiver, se eu for fiel, Ele vai estar comigo. Daniel não perdeu o hábito de orar 3 vezes ao dia, conforme os judeus oravam, 9 da manhã, 3 da tarde, às 6 da noite. Glória a Deus. E a Bíblia diz que procuraram tudo contra Daniel, mas não encontraram. E por não encontrar, porque disse, não achou vício nele, nem culpa. Não tinha nada que pudesse lhe acusar. Ô irmãos, aleluia. Glória a Deus. Na linguagem da gente, vasculharam os documentos de Daniel como ministro. Foram lá certamente no gabinete onde ele trabalhava. E fizeram de tudo, disse, mas não tem jeito não. Não tem jeito não. Ô glória, está limpo. É ficha limpa aqui embaixo e em cima na terra. Ou melhor, aqui embaixo na terra e em cima no céu. É ficha limpa. O rapaz tem ficha limpa. Glória a Deus. Não tem como não. Aí diz a Escritura Sagrada, capítulo 6. Tentaram acusar, mas não encontraram brecha. Por isso que vale a pena tampar as brechas. Aí diz a Bíblia que eles disseram o quê? Então, já que não encontramos nada contra ele, vamos tocar na religião dele. Vamos tocar na fé. Vamos tocar na vida espiritual dele. Mas é pior, porque ele tinha contato com Deus. Ele orava a Deus. Aleluia. Foi tão real que a gente vai chegar lá. Ô glória, 3 horas eu termino aqui para deixar o tempo para vocês. Aleluia. E vamos tocar na vida dele, espiritual. Tocar na fé. Glória a Deus. E foram. Então arrumaram o grupo e chegaram para o rei e disse, olha rei Dario, veja só. Faça um decreto, faça abaixa aí um decreto, uma ordem. Aleluia. Faça um decreto aí, rei. E o rei só escutando, irmão, um grupo enorme ao lado do rei. E o rei disse, pô, não, que decreto seria esse? Ele disse, olha, o senhor faça assim, ó, que durante 30 dias, um mês, ninguém aqui no seu reino ore a outro Deus ou a outro homem, mas tudo quanto for orar ou pedir, peça só ao Senhor. Olha, irmão, eu posso dizer, que bajulação para o rei. Peça somente ao Senhor, rei. O rei disse, tá bom. Disse, agora assinem aí, porque depois de assinado não pode revogar. Não é? E pela lei dos médios dos persas, o senhor assina aí, passa aí o seu anel. Se fosse hoje, irmão, no cartório era o carimbo. Lá era o anel. Passa o anel e assina aí. E coloca esta lei. Durante 30 dias não se pede nada a ninguém, a não ser o Senhor. E os imperadores na época, irmão, gostavam disso, não é? Os imperadores, eu estava dando uma olhadinha, os imperadores gostavam de ser, tá entendendo? Adorado, respeitado nesse ponto. E se achava até deuses na época, por ele ter status, seu imperador. Glória a Deus. Então o imperador disse, é bom demais esse negócio. Então assinou, mas não sabia do que se tratava. Ele assinou. Aí para conclusão, a Bíblia diz
que o rei assinou e eles saíram satisfeitos, como que dissesse: eu quero ver agora o que vai acontecer com esse Daniel, porque só quem ora aqui mais é esse Daniel, e ele vive orando direto, glória a Deus. Então, amados irmãos, aí o rei assinou. Aí versículo 10 diz assim: e Daniel, quando viu a escritura, quando Daniel vem certamente, irmão, para o palácio, para o trabalho, para o emprego, e percebe fixado na parede aquela escritura dizendo e sendo assinada: a partir de hoje não se pode adorar ou orar qualquer outro Deus nem a homem, a não ser o rei Dario. Durante 30 dias, a partir de então, entra em vigor, glória a Deus, essa assinatura, esse decreto, esse edito. E quando Daniel olha aquilo, irmão, que lê, Daniel diz, por isso diz versículo 10, Daniel disse: não tem problema não, eu vou orar e vou até dar graças a Deus. Ô glória! Diga assim comigo: Daniel era um crente de oração. Daniel era um crente determinado. Daniel era um crente de fé. Daniel era um crente corajoso. Quem ora tem coragem. Quando ele percebeu que a escritura estava assinada, ele disse: ora, não vai me tirar da rotina, não vai me tirar do rumo da oração, porque eu já oro há tempo, 3 vezes ao dia, já é hábito meu, não posso deixar de orar. Os seus inimigos pensavam que Daniel ia parar de orar, desistir da sua oração, irmãos. Mas Daniel disse: jamais, eu vou orar, porque resposta de crente, vitória de crente, barreira na vida de crente, só é derrubada através da oração. Quando a gente ora, as barreiras caem por terra, aleluia. Até porque o nome Daniel significa: Deus é meu juiz, e Deus era juiz dele mesmo, glória a Deus, porque tinha uma sentença contra ele: qualquer que orasse a outro Deus, a não ser o rei, seria jogado na cova dos leões. Daniel, quando percebeu, disse: não tem nada não, eu vou orar. E tem mais, como eu fazia antes, as janelas abertas, não é uma não, está no plural, as janelas. Urabacanta namácia. Daniel, destemido, sem medo, disse: eu vou orar. E não vou ficar trancado não. As janelas vai continuar abertas para o lado de Jerusalém, lembrando do templo de lá de Jerusalém, da igreja de lá de onde eu vim, mas para o lado de lá mesmo eu vou orar aqui. E no seu quarto, Daniel começava a orar. Diz a Bíblia, e sabe o que mais? E dava graças a Deus. Era ele orando e agradecendo. Eu te agradeço, Deus, por tudo. Te agradeço pelas bênçãos, pelos milagres e pelo livramento que tu vai me dar. Urabacanta namácia. Irmão, quem ora já sente a resposta de Deus. Quem ora já sente Deus entrando em batalha para nos defender e dar vitória. Quem ora já sente Deus agindo. E Daniel orava e dava graças a Deus. E a Bíblia diz que seus amigos, que dizia ser amigos, observaram e perceberam o servo do Senhor orando. E quando perceberam, mas irmão, chega a voltar eufórico. Chega a voltar com a prova na mão. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta tarde. Vai ter surpresa de Deus para quem ora. E o quadro vai mudar. O quadro vai mudar. E aqui é para a gente, como aconteceu no texto, capítulo 6. E a lei vai ser mudada. A lei vai ser mudada por conta da oração. Estava lá escrito 30 dias sem orar a outro Deus. Mas depois a lei mudou.
O quadro mudou. Oh, glória! Glória a Deus. E chegaram para o rei, irmãos, e disseram assim: ô rei, o senhor não fez o decreto? Ele disse: sim, eu fiz. E o que é que está acontecendo? E olhe, é que encontrei um moço aí orando, o Senhor aí orando, até porque Daniel já era de idade aqui, já tinha quase seus 80 anos. Daniel era fiel, irmão, mesmo já idade avançada, mas não desistia da oração. Ele disse: eu encontrei o Senhor orando, e não estava orando ao Senhor, estava orando ao Deus dele, ao Deus de Israel. E o nome dele é Daniel, aquele que o Senhor trouxe para cá, aquele que veio para o lado de cá, de Judá. E meus irmãos, a Bíblia diz, eu vou fechar a Bíblia diz que o rei ficou tentando poupar Daniel até entardecer, até ao pôr do sol. O rei tentou, porque o rei confiava em Daniel, irmão. O rei sabia que Daniel era crente, era verdadeiro, era fiel, era honesto, era um camarada na altura, podemos dizer assim. O rei confiava nele. E o rei tentou poupar, mas a pressão foi tão grande em cima do rei. O Senhor não vai fazer não o que o Senhor prometeu na Escritura? O Senhor não vai mandar jogar na cova dos leões? O Senhor não vai? O Senhor não pode. Quebra a lei. É estatuto, é lei. Glória a Deus. E a pressão foi tão grande que o rei mesmo assim chamou Daniel, mandou trazer e disse: Daniel, o Deus a quem tu serve, ele é fiel, ele pode te livrar. Ele pode te livrar. Ô glória! Até o rei confiava em Daniel. Disse: olha, Daniel. Em outras palavras, acho que o rei teve vergonha de dizer: eu estou fazendo isso forçado aqui, por conta da pressão. Mas o Deus que tu serve, a quem tu dedica a tua oração, ele vai te dar livramento, ele vai te abençoar, ele vai te ajudar. E nesta tarde eu quero dizer para a crente aqui: o Deus a quem tu serve, ele já está descendo com livramento nesta tarde. Vai te dar bênção, ele vai te dar livramento, ele vai te dar graça, ele vai te dar unção. E aqui é para a gente: o Deus que tu serve, ele é quem vai falar contigo e vai falar por ti, e tu não vai dizer nada. Ele é quem vai falar por ti. E conclusão: joga Daniel na cova dos leões, famintos. E quando joga, o rei foi quem perdeu o sono, passou a noite e não dormiu, enquanto Daniel sentindo aquela presença gostosa. Quem ora, mesmo na hora da perseguição, ele sente a presença de Deus. Mesmo diante dos leões querendo tragar, mas ele sente a presença de Deus. E meus irmãos, o rei passou a noite sem dormir, e Daniel acordado. Porque na proporção que Daniel foi lançado na cova, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. Deus enviou seu anjo. E para concluir agora, Deus envia seu anjo. Amanhecendo o dia, o rei sai logo cedo, agoniado, preocupado, aleluia, nervoso, inquieto, e pergunta do lado de fora. A cova era subterrânea, irmãos, aleluia. E ele lá de fora, ele olhava para a cova e dizia: Daniel, será que teu Deus te livrou, meu filho? Camacharabá, urabacantanamácia. Quem ora tem vitória, irmãos. Quem ora tem vitória. E a tua resposta está chegando. A tua vitória está chegando. Porque a tua oração, ela subiu e fez efeito. E ela mexeu com Deus. E Deus nesta tarde está dizendo: eu estou descendo com providência e vou mostrar para alguém que eu sou Deus na tua vida, e que eu sou fiel, e o que eu falo não cai por terra. Só quem pode levantar a mão, levanta a tua mão nesta tarde e sinta a presença de Deus. Receba aquele abraço.
Urabacantana massubria. Urei de camastéria. E meus irmãos, são 3 horas e eu vou terminar. O teu Deus, Daniel, será que se lembrou de ti, Daniel? Lá de dentro da cova, lá embaixo, Daniel brada com alegria: viva o rei para sempre. Oh glória. O meu Deus, a quem eu sirvo, aleluia, andarabacamaché, aramasséria. O meu Deus, a quem eu sirvo, rei, ele enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Porque, rei, segundo diz o texto, eu não pequei contra ele, nem errei contra o Senhor. Eu estou em dia com Deus e estou em dia também com o Senhor, rei. É por isso que Deus viu que eu era inocente. Ele mandou a resposta. O anjo passou a noite comigo, olha. Passou a noite e o leão não teve poder para me tragar. Ramba canta lamácia. Olha o quadro virando agora. Olha o quadro virando. O rei disse: está certo, meu filho, venha-se embora. Sai daí, Daniel. Mandou tirar Daniel. Aí o rei agora se vira para a multidão, para o povo, e disse: as pessoas que levantaram-se contra ele, faça a fila aqui. Eu estou agora, irmão, melhorando o assunto. Aleluia. Faz fila aqui, quem se levantou. Irabacantanamacia. Venha completo, a casa completa. Olha o texto, irmão. Venha o filho, venha a esposa, venha o cabeça, o chefe da família, o pai, que se levantou contra o servo do Senhor. Vem tudo vem. Aleluia. Fica aqui na fila, vem. Oh Deus grande, oh Deus grande. E quando chegaram, ele disse: pode jogar eles tudo em tua família e tudo. Joga, vai agora no lugar de Daniel. Daniel já foi, teve escape. Vamos lá, se vocês têm. Aleluia. E diz o texto: na descida dos degraus, irmãos, ao descer, antes que chegasse lá no meio, já se ouvia os estralos, os ossos sendo devorados. Oh glória! E o rei agora diz assim: a partir de hoje, mudou a lei ou não? O rei disse: a partir de agora, amém, meu Deus do céu, a partir de agora, oh glória, a partir de agora, ninguém no meu reino, ninguém, aleluia, ninguém fala do Deus de Daniel e ninguém toca nele. Oh glória, você pode glorificar. Eu já termino agora. Glorifica esse Deus nesta tarde. Aleluia. Crente que ora e é revestido do poder de Deus, o leão não pode tragar. Ninguém toca nele, nem no Deus dele. Oh glória. E nem fala mal dele. E diz a Bíblia, que Deus abençoe. E diz a Bíblia: e Daniel prosperou no reinado de Dario, e ainda no de Sírio. Aleluia. Eita Deus grande. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Deus abençoou Daniel de tal forma, porque o que Deus diz, Ele faz. E quando Deus fala, se cumpre. Toma posse nesta tarde.
e sai daqui hoje de posse de vitória. Oh glória, o leão não vai te tocar, porque a mão do grande e o anjo do Senhor, ele desce nesta tarde abençoada. Ele desce para dar livramento a crente.